sou Paulino Júnior e mais uma vez estou aqui ocupando esse espaço gentilmente concedido pelo nosso amigo Caliel Conrado, a coluna Direitos e Deveres do Cidadão. Eu sou professor de Direito e tento trazer algumas temáticas que o próprio direito nos oportuniza saber, discutir e provocar, sobretudo, as pessoas com relação a questões que afetam toda uma sociedade e, sobretudo, a ideia de justiça, de dignidade que a gente tanto preza e tanto busca, né? Pois bem, a gente está no mês de junho e, para além dos festejos juninos, né, que tanto dizem sobre as nossas raízes, sobre a nossa cultura popular, sobre a alegria de pertencer a esse espaço chamado Nordeste, sobretudo nós aqui do Alto Sertão paraibano, né, que mantemos dentro do nosso peito essas tradições tão festivas, tão bonitas e que dizem tanto sobre a nossa ancestralidade. Junho também é um mês de orgulho. Por essa razão eu estou vestido dessa forma. Eu sou um homem cisgênero, sou um homem branco e estou vestido com as cores da bandeira do arco-íris. Sim, esse também é um mês do orgulho LGBTQIAPN+. É um mês de orgulho da diversidade. É um mês de orgulho e de resistência daqueles que sobreviveram a uma história de muitas lutas, né? E de muitos enfrentamentos. Essa história ela começou há muito tempo atrás e nós sequer temos condições de precisar onde exatamente ela começou. Nós temos relatos na história da Grécia Antiga, da Roma Antiga, não é? Sobre pessoas que mantinham relações com outras pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. E temos também alguns relatos sobre a construção do desejo, a construção dos afetos, né? E eu poderia citar uma penca de autores e fundamentar cientificamente todas essas informações que, embora imprecisas do ponto de vista temporal, são muito precisas do ponto de vista técnico-científico, né? É difícil para mim falar sobre essas questões porque eu pertenço a essa comunidade. Muitas coisas ainda não foram resolvidas em 2023. A gente avançou e prosperou em muitos aspectos, mas o mês do orgulho e da diversidade nos coloca sempre a chama da provocação, da angústia, dos questionamentos ainda não respondidos, né? Do que de fato devemos nos orgulhar. Porque essa palavra orgulho, ela causa tanta incitação, né, ao ódio. Por que é que ela causa tanta ojeriza nas pessoas? Por que é que ela causa tanto medo também, né, nas pessoas que não se identificam com essa parcela da população? E aí eu preciso contextualizar algumas questões para que não fique parecendo que eu me vesti dessa maneira só para ser colorido, para ser divertido, né, ou para ganhar algum tipo de engajamento. A gente tem nas mãos um objeto de estudo muito sério e que diz respeito à vida e à existência de muitas outras pessoas que, diferentemente de mim, sequer têm um espaço para poder falar sobre as suas vidas, que não tiveram sequer a oportunidade de terem letramento sobre a sua própria construção de afetividade, de identidade de gênero ou de orientação sexual. As minorias sexuais, aquelas de sexualidades dissidentes ou fora desse padrão compulsório, heteronormativo, estabelecido socialmente, sofreram durante séculos e ainda sofrem, né? Com segregação, com preconceito e com informação de baixa qualidade. Às vezes com informações que deturpam toda a lógica de um movimento que é amplo, que é plural. Particularmente eu preciso aqui dizer que não represento todo esse movimento, porque esse movimento ele é composto por muitas outras pessoas diferentes de mim. Eu sou uma pessoa que tive determinados acessos, que tive alguns privilégios, ainda que tenha sofrido preconceitos. Mas dentro desse movimento, rico em diversidade, em pluralidade, existem outras tantas pessoas que precisam também ser observadas. Existem tantas outras pessoas diferentes de mim, que têm outras necessidades, que têm outros apelos e que igualmente precisam ser ouvidas. Existem pessoas que precisam trabalhar, existem pessoas que precisam se alimentar e existem pessoas que precisam de espaço para exercerem sua liderança, sua competência e sua capacidade de articular e compreender os fatos do mundo.
Infelizmente, nem todas as pessoas têm essa oportunidade e a gente fica pensando que esse movimento é uma coisa só, né? Que determinada figura pode representar esse movimento, que determinada pessoa, ou gesto, ou ação, né, pode significar um movimento tão amplo como é esse movimento LGBTQIAPN+. Das pessoas que compõem essa sigla, né, plural, diversificada, e que a gente já tratou aqui em outras oportunidades. Pois bem, exatamente amanhã, dia 28 de junho, a gente vai celebrar esse Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, porque a gente precisa reafirmar os nossos direitos, a gente precisa ser vigilante com relação aos nossos direitos e liberdades. E essa luta, ela não é de agora, ela não é da internet, ela não é das tecnologias e de nenhum partido político. Não se trata aqui de pautas partidárias, né, ou que determinadas lideranças precisem se apropriar delas. Mas eu estou falando de uma leva de movimentos que culminou lá em 1969 com a rebelião de Stonewall, em Nova York, nos Estados Unidos. Os anos 50 e 60 foram anos muito difíceis para a comunidade LGBTQIAPN+. Especialmente ali naquela fase pós-Segunda Guerra Mundial, muitos movimentos conservadores foram ganhando espaço e tentando eliminar a existência de pessoas que exerciam livremente a sua sexualidade ou que demonstravam publicamente os seus afetos. E aí alguns projetos de lei, algumas tentativas, né, fizeram com que essas pessoas não pudessem circular em público, essas pessoas não tivessem a oportunidade de estudar nas mesmas escolas que outras pessoas, com que essas pessoas elas fossem punidas e até caçadas pelo próprio FBI. Toda a inteligência norte-americana daquela época tentava encontrar essas pessoas, porque havia uma narrativa de que elas estavam deturpando a sociedade, estavam fugindo aos padrões naturais, né, de convivência ou de exercício da sua própria humanidade. Isso poderia, né, segundo essas narrativas, comprometer o desenvolvimento de uma sociedade. Muitas pessoas foram torturadas, foram perseguidas, e isso em todo o mundo. Eu estou falando dos Estados Unidos porque aqui para o Ocidente esse foi um marco, né, bem importante. Mas em várias nações isso aconteceu também. Aqui no Brasil também aconteceu, pós-regime militar, muitos ataques que culminaram no extermínio, na tortura, né, de algumas vidas, sobretudo dessa população que, naquela altura, não tinha organização política, não tinha representação política, não tinha voz dentro de um país preconceituoso, né, e em pleno regime totalitário, ditatorial. Pois bem, em 28 de junho de 1969, um episódio marcou o início de todo esse movimento que se fortalece a cada dia. Enquanto muitas pessoas eram perseguidas e mortas lá em Stonewall, essas mesmas pessoas decidiram se insurgir contra a atividade policial norte-americana, que era truculenta, que prendia, que batia e que torturava as pessoas que frequentavam lugares públicos, bares, restaurantes. E excepcionalmente nesse dia, né, na manhã do dia 28 de junho de 1969, essas pessoas tentaram se insurgir contra essa atividade policial de repressão e começaram a dizer coisas do tipo: eu tenho direito à liberdade, eu tenho o mesmo direito que as outras pessoas. Eu quero que a minha existência seja respeitada, assim como as suas existências também. E esse movimento começou a ganhar força com pessoas que moravam ali no bairro também e com alguns outros aliados da causa. Um ano depois, aconteceu, em alusão a esse dia, portanto, já nos anos 70, a primeira parada do orgulho LGBT. E essa palavra orgulho significa muita coisa pra gente. As pessoas que são LGBTs lidam com vergonha, lidam com culpa por serem quem são. As pessoas sempre viveram, historicamente, aprisionadas em um armário, trancadas, sem poder viver as suas experiências, sem poder viver a sua sexualidade, os seus afetos, de uma forma natural, porque elas sempre foram perseguidas, mortas ou consideradas doentes. Infelizmente, a gente está em 2023 e ainda tem que lidar com essas questões, embora tenhamos conquistado, através de episódios como esse e de muitos outros, né, vários direitos civis que garantem a nossa existência e o respeito à nossa maneira de existir. A gente ainda lida com dados estatísticos muito preocupantes, né, sobretudo aqui no Brasil. E, infelizmente, eu não tenho dados diferentes para apresentar depois de tantos meses conversando com vocês aqui sobre assuntos que tangenciam essa temática.
nós ainda somos o país que mais mata pessoas trans no mundo todo, né? Pelo 14º ano consecutivo. Nós ainda temos a necessidade de uma legislação específica que consiga criminalizar de maneira efetiva a homotransfobia. Praticamente todas as conquistas que nós tivemos aqui no Brasil foram provenientes da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, com uma interpretação em conformidade com a nossa Constituição Federal, que nos garantia igualdade, liberdade, dignidade. Mas na letra da lei, nem tudo ainda foi modificado. A gente precisa se fortalecer, né, e continuar lutando permanentemente pelos direitos nossos e, sobretudo, daqueles irmãos e irmãs que não têm a mesma oportunidade que nós temos. No topo dessa pirâmide de violência, né, de opressão, estão pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas trans, pessoas que geralmente não tiveram acesso a letramento, né, sexual, pessoas que talvez sequer conheçam os direitos que possuem, e nós temos esse dever. Usar o nosso privilégio em prol daquelas pessoas que infelizmente não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Essa luta, ela é uma luta coletiva, ela não deve ter uma cara só, ela deve ser plural, diversificada, assim como o próprio movimento é, assim como a própria sigla é. E todos nós precisamos e devemos nos orgulhar de quem somos, porque num país onde a expectativa de vida não ultrapassaria 35 anos, nós resistimos. Num país que mais mata pessoas transexuais no mundo, nós sobrevivemos. Num país que, por muitas vezes, incita o ódio, incita o preconceito, nós oferecemos alegria, amor. Num país que tenta reduzir as nossas habilidades, as nossas competências a uma única coisa, nós oferecemos capacidade transformadora. E eu me sinto privilegiado e honrado de poder fazer parte de uma ciência que outrora foi muito elitista, que outrora eu não conseguia me ver, eu não conseguia saber por que caminho seguir, se abrindo para essas discussões. A rigor, o direito ele sempre foi muito elitista, né? Ele sempre foi sexista, machista, e a gente comprova isso através dos estudos das normas, né, do passado. E hoje a gente tem um campo muito fértil, né, e muito favorável a amplas discussões. Então nós temos sim espaço para não só nos angustiarmos, mas para que a gente possa operacionalizar mudanças, para que a gente possa requerer deste direito diversidade, para que a gente possa requerer deste direito um espaço justo, ético e igualitário para todas as pessoas, independentemente do gênero, da identidade ou da sua expressão sexual e humana. A gente precisa naturalizar essas existências e parar com qualquer tentativa de reprimi-las. Nós precisamos estar vigilantes. E é importante que a gente se orgulhe, sim. Historicamente, as pessoas LGBT+, elas são expulsas de casa, expulsas das suas famílias, elas tentam suicídio, elas não encontram postos de trabalho, postos de serviço, elas não encontram pais nas escolas, né, para poder se desenvolverem, para poder aprimorarem as suas habilidades, mas ainda assim elas sobrevivem, ainda assim elas resistem. Então nós temos muitos motivos para nos orgulharmos. A luta não para, nós agradecemos àqueles que nos abriram caminhos, mas é preciso que a gente se una e que a gente consiga abrir outros caminhos para uma geração inteira que está vindo aí, que precisa lidar com essas questões com sabedoria, com educação e com responsabilidade. Então vamos juntos conhecer um pouco mais da história do movimento, né? Para que a gente não reduza esse movimento a uma coisa só, ao contrário, para que a gente consiga ser aliado dessas causas e para que a gente consiga ser uma ponte na vida das pessoas que precisam de mãos estendidas. Eu fico por aqui, muito orgulhoso de poder falar em nome de tantas pessoas, né? E apesar de não conseguir representar todas elas, fazer com que vocês consigam enxergar a diversidade e a pluralidade de pessoas que habitam, né, esse movimento e que, como disse anteriormente, precisam do nosso respeito, da nossa empatia, mas, sobretudo, dos seus direitos garantidos e respeitados. Um grande abraço em todas, em todos, em todes.